que era seu primo, filho de Isabel e de Zacarias, que era sacerdote no templo. João batizava ali, e Jesus, para que se cumprisse as Escrituras, ele vai até João Batista para ser batizado, para dar início ao processo que o levaria ao início do seu ministério aqui na terra. Jesus é batizado ali e os céus vão se abrir. A Bíblia vai relatar que João vai ver os céus abertos, o Espírito de Deus que, como forma corpórea de uma pomba, desce sobre a cabeça, o alto da cabeça de Jesus, e a voz do Pai, que lá do trono bradava: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque Deus, ele enviou Jesus para você, para te resgatar, para me resgatar, para resgatar a humanidade na cruz do Calvário. Jesus primeiro foi batizado nas águas. O primeiro passo que Jesus tomou foi ser batizado, para que se cumpra a Escritura que diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus deu o exemplo, sendo batizado, para que os homens possam entender que é preciso nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Jesus, logo em seguida, quando ele é batizado nas águas, Jesus vai ser impelido, ou seja, vai ser levado para o deserto através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo conduz Jesus até o deserto, porque no deserto, igreja, que nós nos preparamos para vencer a Satanás. É no deserto que Deus, ele nos prova. É no deserto que nós somos tentados pelo diabo, mas é no deserto que nós vencemos o diabo através da palavra de Deus. Jesus lá no deserto vai passar 40 dias e 40 noites jejuando. A Bíblia vai relatar que Jesus, ele não vai comer, ele vai ficar 40 dias jejuando, buscando o preparo para o seu ministério. Tem muitas pessoas que começam a exercer o ministério sem se preparar no deserto. Primeiro nós precisamos passar no deserto. É no deserto que nós vamos vencer o diabo. É no deserto que nós vamos ganhar experiência com Deus. A Bíblia vai relatar que Jesus, ele está no meio das feras do deserto. Mas a Bíblia vai relatar que no final, os anjos do Senhor vão sustentar Jesus, vão alimentar Jesus. Mas Jesus vai passar pelo processo do deserto. Lá no deserto, a Bíblia vai dizer que quando finda os 40 dias e as 40 noites de jejum, Satanás vai tentar Jesus. No deserto, eu acredito que o diabo já observava Jesus. Ele estava ali observando Jesus para ver se conseguia uma oportunidade de se aproximar de Jesus para poder tentar Jesus. Qual era o propósito de Satanás, irmãos? Era tirar Jesus do projeto de Deus, era tirar Jesus do alvo. Jesus estava ali e ele precisava vencer o diabo. E você e eu só vencemos o diabo quando nós nos revestimos da palavra de Deus, quando nós oramos, quando nós buscamos a face dele, quando nós nos santificamos, nos consagramos, e quando nós comemos esta palavra, nós vamos resistir e vencer o diabo. A Bíblia vai dizer em Tiago, no capítulo 4, que nós devemos sujeitar a Deus. Sujeição é obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos que tomar um segundo passo: resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Jesus se reveste no deserto. E quando finda os 40 dias, 40 noites, Satanás vai chegar até Jesus e vai dizer para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, porque Satanás, irmão, ele é perito em observar os filhos de Deus. Ele observou Jesus, ele viu que Jesus teve fome. Quando ele vê que nós temos uma necessidade, ele vai chegar
com fome? O que Satanás queria dizer? Transforma essas pedras em pão e come, porque você está com fome. Mas Jesus vai dizer para Satanás assim: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás vai insistir, porque ele é persistente, ele é insistente. Por isso que você e eu precisamos nos revestir da palavra de Deus, para conhecer o nosso inimigo e nos revestir de poder e unção para vencer o diabo. Satanás vai voltar e a Bíblia vai dizer que ele vai levar Jesus até o templo, no pináculo do templo. E ele é conhecedor da Escritura. Satanás conhece a Escritura melhor do que qualquer um de nós. Satanás viveu no céu, era o querubim ungido, era aquele que guardava e era cheio da glória de Deus. É o querubim que estava lá, que contemplava a glória, que contemplava o trono de Deus. Ele vai dizer: aos teus anjos está escrito e dá na ordem ao teu respeito, para que tu não tropece numa pedra. Então lança-te daí, então, do templo, do pináculo do templo. Jesus vai dizer para Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele vai se retirar e mais logo ele vai voltar e vai transportar Jesus para uma alta montanha e vai mostrar os reinos e a glória desse mundo e vai dizer para ele: tudo isso eu te darei, porque me foi dado. Se prostrar no meu orares, tudo isso será teu. Porque Satanás, irmãos, ele é o pai da mentira, ele é enganador, mas certas vezes, muitas das vezes, ele distorce a palavra de Deus e ele fala meias verdades. Tudo aquilo, a glória do mundo foi entregue para Satanás mesmo. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva entregou tudo para Satanás. Quando eles desobedeceram a ordem de Deus de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles entregaram o reino deste mundo nas mãos do diabo. Mas Jesus vai dizer para Satanás: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Eu quero contemplar com você nessa noite, estou entrando dentro do contexto para você conhecer o ministério, um pouco do ministério de Jesus, para nós meditarmos um pouco do ministério de Jesus, que Jesus no deserto ele se preparou, e quando ele venceu o diabo, quando o diabo ele faz essas três tentativas e ele não consegue êxito com Jesus, ele vai sair dali, ele vai se afastar e se retirar, e Jesus vai sair ali do deserto. Os anjos vão servir Jesus. É você que faz a escolha. Você vai receber o que o diabo tem para te oferecer, ou vai esperar os anjos de Deus te servir? Porque Jesus foi servido pelos anjos lá no deserto. E quando ele sai do deserto, ele inicia o seu ministério. E a Bíblia nos fala que Jesus, o ministério de Jesus foi um ministério de oração. Jesus, quando ele sai dali, ele começa a pregar o evangelho do Pai, do reino. E sabe qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Ele pregou aquilo que João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E Jesus começa a anunciar as boas novas. Jesus, ele antes de escolher os 12 discípulos, a Escritura vai nos relatar que ele passou a noite inteira em oração para ter direção de Deus para escolher os 12 apóstolos. E aí ele escolhe os 12 apóstolos. E Jesus começa a exercer seu ministério, ele começa a curar, ele começa a limpar os leprosos, ele começa a abrir os olhos do cego, a curar o paralítico, a fazer maravilhas, a ressuscitar os mortos. Jesus começa a exercer seu ministério, e a Escritura vai dizer que a fama de Jesus se espalhou até a Síria, a fama de Jesus se espalhou até Jerusalém, a Galileia, Decápolis, e a fama de Jesus chegou até a Síria, onde eles levavam de todas as partes os leprosos, os enfermos, os coxos, os cegos para ser curado, e ele curava e limpava os leprosos e abria os olhos do cego, porque ele se revestia do poder de Deus.
Se você quer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele nos chamou e nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e desfazer as obras do diabo, mas nós precisamos buscar na oração o revestimento para que nós venhamos ter a autoridade de Deus. Quando a fama de Jesus era crescia, sabe o que Jesus fazia? Ele não ficava pedindo holofote, pedindo para ser fotografado, não. Mesmo que não era no seu tempo, não existia essas câmeras e nem a internet. Mas Jesus se afastava para os lugares desertos para orar e buscar mais poder de Deus. E quando ele descia dos montes, ele operava curas e maravilhas. A Bíblia vai dizer que Jesus, certa vez, ele vai sair para exercer o seu ministério, como ele sempre fazia todos os dias, pregando nas sinagogas, ensinando no meio da multidão, porque a multidão acompanhava Jesus, uma grande multidão cercava Jesus, porque o ministério de Jesus era exercido com poder do alto, com curas e milagres e salvação. Jesus certa vez vai sair, e a Bíblia vai dizer, lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, que era necessário ele passar por Samaria, onde ali tinha uma mulher que precisava receber a transformação e a salvação que somente Jesus pode entregar. Jesus orava, Jesus se santificava, se preparava. Nesses 40 dias, eu creio, nesses 40 dias no deserto, de jejum e de santificação e de busca pela presença de Deus, Jesus se revestiu para fazer todo o seu ministério, exercer todo o seu ministério. Você não vai encontrar na Escritura dizendo que Jesus saiu para o monte para jejuar, porque não precisa dizer, mas Jesus se preparou 40 dias e 40 noites no deserto, e a Bíblia vai dizer que ele orava sempre que ele terminava a sua jornada, o seu dia, o seu ministério ali, ele subia para os montes, lugares desertos e solitários para orar e buscar a Deus. Portanto, sem fé e sem oração, sem busca na palavra, não tem como ter revestimento, ter poder de Deus e autoridade sobre os demônios, espíritos malignos que vieram para roubar, matar e destruir, como a Escritura diz, que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar a vida eterna. Estamos hoje aqui num culto de Santa Ceia, para cearmos e fazer memória da morte e ressurreição de Cristo até que Ele volte. Jesus, ele se revestia na oração, e a Bíblia vai dizer que ele entra em Samaria, onde o povo era inimigo dos judeus. Os samaritanos não se davam bem com os judeus, irmãos. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Como ele nos chamou para não fazer acepção de pessoas, mas ele nos chamou para que nós venhamos buscar ganhar almas, não importa se é brasileiro, se é belga, se é africano, se é mineiro, se é goiano, não importa. Deus nos chamou e nos nomeou para que nós vamos e demos frutos que permaneçam. E Jesus entra em Samaria, revestido do poder de Deus, ele entra em Samaria. A Bíblia diz que lá diante do poço de Jacó, lá o poço onde Jacó cavou para os seus ancestrais, Jesus chega diante do poço de Jacó, uma mulher samaritana está ali para buscar água naquele poço. E eu acredito que ela estava esperando os homens chegar, algumas pessoas chegar para abrir aquele poço, a tampa daquele poço que era muito pesada para tirar água. Jesus vai entrar num diálogo com aquela mulher, porque quem se reveste na oração, quem busca a presença de Deus, quem come e se alimenta da palavra de Deus, ele tem discernimento de espírito e ele tem sede de ganhar almas e de ir até os perdidos, anunciar o evangelho da salvação. Jesus olha para aquela mulher e ele diz para ela: dá-me de beber. Porque eu acredito que naquela hora do dia já era bem tarde, o sol já estava bem alto.
E aquela que Jesus estava com sede. Mas Jesus, ele premeditou um diálogo com aquela mulher. Jesus, que é a fonte da água da vida, começou a falar com aquela mulher: dá-me de beber. Ela vai dizer: Senhor, o poço é fundo, você não tem como tirar água daí. Primeiro ela vai dizer para ele: como que você, sendo homem e judeu, pede-me água para beber? Sabe por que ela diz: você, judeu, me pede água para beber? Como assim? Porque os judeus não falavam e não se davam com os samaritanos. Jesus vai dizer para ela: se tu soubesses quem é aquele que fala contigo aqui, tu me pedirias e eu te daria água viva. Ela vai dizer, né? Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha que voltar e tirar a água do poço. Sabe por quê, irmão? Porque quem não é espiritual não entende aquilo que Jesus está falando. Ele está falando da água da vida. Ele está falando da salvação que ele mesmo podia estender para ela. E ela está pensando que ele vai dar água e ela não precisa, não vai ter mais sede material, física. Mas não era disso que ele estava falando. E Jesus vai dizer para ela assim: vai. Porque Jesus, irmãos, se revestia na oração. Não era só para curar o coxo, o cego, o leproso e ressuscitar o morto, não. Jesus se revestia na oração para ganhar almas para o reino, para arrancar as almas da mão de Satanás, para povoar os céus. Porque o chamado dele foi para isso, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele se estendeu até nós que somos estrangeiros, que somos gentios. Jesus então vai dizer para ela: vai chamar o seu marido. Vai lá e chama o seu marido. E volta aqui. Ela vai dizer, ela vai confessar uma verdade. Quando, irmão, nós confessamos o nosso pecado e nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Jesus transforma a nossa vida, transforma o caráter, transforma o bandido em um pregador da palavra, transforma uma mulher adúltera em pregadora da palavra, porque ele é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ela vai confessar: Senhor, eu não tenho marido. Quando ela diz eu não tenho marido, Jesus vai dizer para ela, vai contradizer, vai dizer assim: dissestes bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. E a mulher vai entrar em choque, vai ficar atônita. Ela vai ter que reconhecer que está diante do profeta, do maior profeta de Israel e do maior profeta de todos os tempos. Ela vai reconhecer: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Porque Jesus revelou a vida daquela mulher. Tu tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu, porque ela estava em ato de adultério. E aquela mulher vai ser transformada ali naquele momento. Ela vai ter um diálogo com Jesus e vai dizer: vê que tu és profeta. E ela vai começar a citar as escrituras para Jesus, dizendo que dizem que deve se adorar ao Senhor somente em Jerusalém, a Deus. Jesus vai dizer para ela: a salvação veio para os judeus, e chegará o dia, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa se está em Jerusalém, se está em Samaria, se está na Bélgica, se está no Brasil, se está no deserto, se está vivendo as promessas. É tempo de adorar aquele que nos chamou para a salvação. E adorar em espírito e em verdade é só para crente que ora. Adorar em espírito e em verdade é para crente que busca a presença de Deus. E eu creio que aqui tem crente que busca a presença de Deus. Amém? Aqui tem crente que adora em espírito e em verdade. Aqui tem crente que precisa se encher mais ainda nessa noite da presença de Deus para adorar em espírito e em verdade.
aquela mulher de adúltera, ela vai sair foi transformada em uma pregadora do Evangelho, ela vai sair testificando daquele que veio para salvar a humanidade. E aquela mulher teve um encontro com Jesus, que tem a água viva. E a Bíblia nos fala que quando Jesus está ali evangelizando aquela mulher samaritana, que a Bíblia não relata o nome dela, só chama de mulher samaritana, Jesus está ali evangelizando ela. Tem um detalhe que eu prestei atenção: os apóstolos, a Bíblia diz que saíram para comprar alimento, comprar pão. Quando os apóstolos retornam até Jesus, porque Jesus estava ali sozinho falando com aquela mulher, os apóstolos foram comprar pão. Quando eles voltam, eles vão oferecer a Jesus pão. Sabe o que Jesus vai dizer para os apóstolos? Uma comida eu tenho para comer e vocês não conhecem essa comida. Porque os discípulos, apóstolos de Jesus, não conheciam ainda Jesus na sua essência. Quando Jesus pregava, muitas das vezes Jesus falava por parábolas. E muitas das vezes os discípulos chegavam todos até Jesus para perguntar para ele o significado da parábola. E Jesus explicava, porque Jesus falava por parábolas para que aquele povo de Israel, que tinha ouvido, mas não ouvia, tinha olhos, mas era cego espiritual, não podia e não pudesse compreender e entender o que Jesus estava pregando. E Jesus disse: para vocês eu vou explicar a parábola. E Jesus vai dizer: uma comida eu tenho para comer e vocês não conhecem essa comida. Eles vão conversar entre si: será que alguém deu a ele de comer? Será que ele comeu? Alguém trouxe comida para ele? Jesus vai dizer assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e eu fazer aquilo pelo qual ele me enviou, fazer a sua obra na terra. Por isso que Jesus ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, essa comida que nós comemos aqui sustenta o nosso corpo físico, a nossa matéria, mas a sede da nossa alma, a fome da tua alma, do teu espírito, é só através da palavra de Deus que você pode sustentar, alimentar o teu espírito, a tua alma, através da água que vem do trono de Deus, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que esquadrinha os corações, porque a palavra de Deus é poderosa, ela tem poder para libertar o oprimido, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos e para trazer fortalecimento e renovo espiritual na vida do seu povo. Eles não entenderam o que Jesus estava falando, mas a Bíblia vai dizer em Mateus 6,33 que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, Jesus ele estava ensinando o povo que vive como vive nos dias de hoje, preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Nós precisamos buscar primeiro o reino. Quando a Escritura diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, significa priorizar o reino de Deus. O que você tem priorizado na sua vida? O que você tem priorizado como igreja de Cristo? O reino de Deus? Ou você anda ansioso e preocupado com o que vai comer, beber ou com o que vai vestir amanhã? Jesus vai dizer que Deus ele cuida dos pássaros. Os pássaros não plantam, não regam e não guardam no celeiro, mas o Pai que está no céu cuida das aves, cuida dos pássaros e das aves do céu. A Bíblia diz que Deus ele veste os lírios do campo e que nem mesmo Salomão se vestiu como um lírio do campo. Quando nós buscamos primeiro e priorizamos o reino de Deus, as demais coisas ele tem acrescentado na sua e na minha vida. Então nós precisamos aprender a orar. Certa vez, lá no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 11 e no versículo 1, a Bíblia vai dizer que um dos discípulos, observando Jesus orar, porque Jesus, irmão, ele ensinava praticando, ele ensinava fazendo.
os seus discípulos. E Jesus vai começar a ensinar para eles a oração do Pai Nosso. Você já observou a oração do Pai Nosso? Onde Jesus vai dizer: Pai Nosso, nós devemos orar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, bendito seja o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Nós precisamos aprender a orar, porque a Bíblia diz que muitos pedem e não recebem, porque pedem mal. Está lá em Tiago, no capítulo 4, ele diz: vocês pedem e não recebem, porque pedes mal para gastar com seus próprios deleites. Se a tua oração e a minha, como igreja de Cristo, estiver alinhada com a vontade do Pai, se a tua oração como igreja, jovem, estiver alinhada com a vontade do Pai, Ele vai responder no tempo certo. Continua orando, mas ora segundo a vontade de Deus. Pede para Deus alinhar a tua vontade com a vontade dEle, porque muitas das vezes nós batemos na porta e ela não se abre, porque pedimos para gastar com os nossos deleites e não é para fazer conforme a vontade do Pai. Mas eu creio que você está aqui nessa noite porque você crê que Deus existe e Ele é galardoador dos que o buscam, e Ele tem vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ele tem uma porta aberta, porque a Bíblia diz que quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre, porque a porta que Ele abre, só Ele tem poder para fechar. E a porta que Ele fecha, só Ele tem poder para abrir.